Hoje nós vamos falar sobre a redação do Enem. Como que ela se estrutura, quais são as partes. Então, pega a caneta ou o caderno que vamos começar. A estrutura do texto Enem, ela é engessada, é uma estrutura fixa. Então, nós temos aqui, só a título de relembrar, um texto com 4 parágrafos. Então, lá na hora de escrever, você vai estruturar o seu texto em 4 parágrafos. E aí, você vai dividir esses parágrafos da seguinte forma. No primeiro, você vai fazer a sua introdução. No segundo e no terceiro, você vai fazer o seu desenvolvimento. Aqui nós chamamos de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E no quarto parágrafo, você vai fazer a conclusão. O que acontece é que dentro de cada um desses parágrafos também há uma estrutura fixa do que é necessário ter. Então, nós vamos analisar aqui um por um para a gente ver quais partes precisam ter em cada uma delas. Então, vamos começar aqui com a introdução. Esse texto, o tema dele era doping cognitivo. Foi escrito por uma aluna. E nós vamos analisar aqui as partes que ela colocou no texto. Então, aqui nós estamos falando tudo isso aqui é a minha introdução. Beleza? Quais partes são necessárias ter aqui na introdução? Então, a gente começa, a parte 1, nós começamos com a contextualização. Essa abordagem temática, você vai apresentar ao seu leitor o assunto que você vai trabalhar naquele texto. Vamos ver como ela começou aqui. Então, doping cognitivo é a utilização de substâncias químicas que aumentam a cognição e proporcionam melhor desempenho em atividades laborais. Até aqui, ela contextualizou. Há um vídeo aqui no canal falando sobre formas de contextualizar. E aqui nós temos, se você voltar lá e conferir, aqui nós temos uma definição, né? Ela começa definindo o que é doping cognitivo. É muito importante, nesse momento, você não fazer frases vagas, coisas muito genéricas. Já seja mais específico com o assunto que você vai abordar, beleza? E aí a gente parte para a segunda parte da introdução, que é a tese. A tese é um ponto muito importante, porque aqui você vai apontar os problemas, né? Você fala sobre o tema que você vai falar no seu texto. E ela precisa ser clara, ela precisa ser coerente, ela precisa ser concisa, porque você está apresentando ali para o seu leitor o tema do seu texto. E ela começa, muito importante, com conectivo, tá? Não pode esquecer aqui dos conectivos, ó, no entanto. Ela iniciou aqui com conectivo. No entanto, esses medicamentos vêm sendo utilizados de maneira desenfreada e negligente aos riscos que geram. Mais um conectivo aqui, nesse contexto. O uso desses entorpecentes gera dependência do usuário, uma vez que a falta desse medicamento provoca a sensação de incapacidade. Até aqui, ela fez um pouquinho mais longa a tese, né? Ela apresenta aí para nós esse problema, ela apresenta para nós o tema do texto, que é o que ela está falando aí. Aqui temos também mais um conectivo, né?
E aí nós vamos para a terceira parte. A terceira parte é a antecipação argumentativa. Aqui é muito importante que você vai apresentar os 2 pontos que você vai trabalhar no seu desenvolvimento, tá? Então, ele vai servir aí como um guia para o que vai vir nos próximos parágrafos do seu texto. Então, a gente inicia com o conectivo, e aí vocês podem escolher, né, qualquer um que dê certo aí. Sob esse viés, a autocobrança da sociedade em ser eficiente 100% do tempo, aliado aos efeitos proporcionados pelas drogas inteligentes, são motivos que aumentam o uso indiscriminado dessas drogas. Terminamos aqui a nossa introdução. Temos 2 antecipações? Temos a autocobrança da sociedade para ser eficiente e os efeitos proporcionados aqui, propiciados pelas drogas. São os motivos que o uso indiscriminado, do uso indiscriminado. Nos próximos parágrafos, a gente vai ter um aprofundamento aí, um debate maior sobre esses 2 pontos. Então, essa é a introdução do seu texto, né, dissertativo lá do Enem. Precisa ter essas 3 partes. É muito importante que a sua introdução esteja estruturada dessa forma. Beleza? Vamos seguir aí para o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é a parte onde você vai argumentar, você vai trazer pontos de vista, vai trazer fundamentação para ir convencer o seu leitor, né? Então, nós temos aqui 2 parágrafos, desenvolvimento 1 e temos aqui o desenvolvimento 2. Aqui está bem separadinho para vocês conferirem que eles têm a mesma estrutura. Tópico frasal, fundamentação, fundamentação. Aprofundamento argumentativo, aprofundamento argumentativo. E a reflexão crítica no final. Beleza? Então, vamos analisar aqui a primeira parte. Nós começamos com o tópico frasal, que é onde eu apresento o que eu vou argumentar naquele parágrafo. Iniciamos aqui com o conectivo, né? Em outro momento nós podemos falar só sobre os conectivos, nesse momento é só sobre a estrutura mesmo. Então, nós começamos com o tópico frasal. A princípio, a cobrança da sociedade em ser produtivo a todo instante incita o uso do doping cognitivo. Apresentei aqui o que eu vou falar nesse parágrafo. E aí eu sigo para a fundamentação. Aqui é aquela hora importante que vocês precisam ter repertório, tá? Então, aqui é o momento em que você traz para dentro do seu texto repertório, argumentos de autoridade, de causa-consequência e por aí vai. Segundo o livro A Sociedade do Cansaço, a busca incansável pela produtividade transforma as pessoas em máquinas exaustas, afastando-as de sua humanidade. Trouxe aqui um livro para dentro do texto, muito interessante, para fundamentar aí essa ideia que está sendo defendida. E aí a gente vai para o aprofundamento argumentativo. Aqui é um momento muito importante, porque é o momento que você vai debater a ideia com as suas palavras, né? Então, vamos ver aqui. Temos o conectivo aqui. Sob essa ótica, a maneira encontrada para suprir as demandas sociais de eficiência é o consumo dos nootrópicos, que, embora desencadeiem consequências mentais como depressão, hiperatividade e transtorno de personalidade, continuam sendo a solução para o padrão de eficiência em tempo integral. Até aqui nós tivemos um aprofundamento argumentativo, né? Explanou melhor aí essa questão do uso dos nootrópicos. E aí a gente faz, para finalizar, uma reflexão crítica. E é muito importante porque é aquela frase que vai fechar o seu parágrafo, vai fechar a ideia da análise que foi discutida. Então, a gente inicia também com o conectivo, dessa forma.
Conforme aumenta a rigidez social em produzir cada vez mais, aumenta também a psiquiatria cosmética. Terminamos aqui o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos para o segundo, ele tem a mesma estrutura. Começamos aqui com o tópico frasal. Conectivo aqui, ó, para iniciar. Ademais, a melhora na produtividade proporcionada pelas smart drugs aos usuários impede o seu desuso. Vamos falar aqui desse assunto agora, né? Essa melhora de produção que faz com que as pessoas não queiram parar. E aí nós vamos para a fundamentação, é o momento em que você vai trazer repertório, sua bagagem cultural aí. Nessa perspectiva, o filme Sem Limites aborda essa temática, uma vez que o personagem Ed, ao fazer uso de uma substância que permite usar 100% da capacidade cerebral, utiliza-a continuamente em prol de seus benefícios, os quais são inibidos quando em desuso. Trouxemos aqui de fundamentação um filme Sem Limites. E aí vamos analisar, vamos fazer o aprofundamento argumentativo aqui na parte 3, onde nós analisamos a ideia que estamos trabalhando. Olha o conectivo aqui novamente. À vista desse cenário, a trama faz analogia com a realidade, pois assim como o personagem se sente invencível por ter um raciocínio lógico de alto desempenho, a sociedade atual também busca por esses efeitos, se automedicando de maneira desenfreada, tornando-se dependente dessas drogas. Até aqui nós aprofundamos a ideia aí da automedicação para ter esse desempenho exigido do mundo atual. E fechamos aqui com a reflexão crítica. Logo, que é a nossa frase que vai fechar o parágrafo e sintetizar a ideia, né? O doping cognitivo tornou a solução para atingir a elevada cognição ditada pela coletividade. Terminamos aqui o nosso parágrafo de desenvolvimento, nosso desenvolvimento 2. Então, muito importante que fique claro que os dois parágrafos que você vai fazer no desenvolvimento, eles têm estrutura igual, tá? Eles vão ter toda essa parte aqui, que é o tópico frasal, a fundamentação, o aprofundamento argumentativo e a reflexão, beleza? Vamos para a conclusão. A conclusão, ela tem 3 partes importantes. O tópico frasal, propositivo, a proposta completa, e o desfecho argumentativo. Aqui é muito importante que vocês não esqueçam, vocês precisam apresentar aqueles 5 itens da conclusão. Então, só a título de relembrar aqui, iniciamos o tópico frasal, que é onde eu vou aí apresentar e antecipar uma proposta de solução. Começo aqui com o conectivo, né? Portanto, são necessárias medidas urgentes para que haja o enfrentamento do aumento desenfreado do doping cognitivo no Brasil. Antecipei aqui que eu preciso de medidas urgentes. E aí eu vou para a proposta completa. Na proposta completa, vocês não podem esquecer que precisa ter 5 itens, né? Não pode esquecer lá dos itens que precisa ter. Vamos colocá-los aqui para vocês não esquecerem. Vocês precisam do agente, que é quem vai fazer a ação. É o quem. Vocês precisam da ação. Esse quem vai fazer o quê? Vocês precisam do meio ou modo, né? Que é como vai ser desenvolvido isso. Como? E a finalidade? Vamos precisar da finalidade.
vai ser feito para quê? Vou atingir qual objetivo com isso? E vocês precisam do detalhamento, que é importante detalhar aí alguma parte. Beleza? Não pode esquecer aqui desses 5 itens que fazem parte aí da estrutura da conclusão, dessa proposta completa. E lembrando, nós temos 2 proposições, né? Vocês têm 2 desenvolvimentos, em cada um vocês trabalharam uma ideia. Vocês precisam trazer essas soluções para as 2 ideias, combinado? Então, vamos lá. Assim, conectivo, o Ministério da Educação deve reestruturar o currículo escolar de modo a incluir disciplinas voltadas para a aquisição de habilidades socioemocionais, a fim de que os indivíduos identifiquem e respeitem seus limites. Terminei uma proposta aqui. Tenho mais uma. Além disso, o Ministério Público, outra proposta, deve fiscalizar a venda de nootrópicos legais através de uma força-tarefa que localize os laboratórios que originam e vendem essas drogas, com a finalidade de apreender essa comercialização, impedindo que seja destinado aos usuários que as utilizam inadequadamente. Terminamos aqui mais uma proposta aí. Então, nós temos 2 propostas de intervenção, ambas com todas essas partes aqui. O detalhamento você pode escolher uma apenas. E aí nós fechamos o nosso texto com um desfecho argumentativo. O desfecho argumentativo é aquela frase impactante que vai fechar a sua redação, que vai concluir a sua ideia. E aí terminamos com a concretização dessas ações. Espera-se que o problema não seja mais uma realidade. Terminamos aqui a nossa redação. É um texto engessado, ele tem essa estrutura fixa, cada parágrafo tem as suas partes, e dominar essas partes é o que vai fazer você ficar tranquilo na hora da avaliação, na hora de escrever o seu texto. E claro, bagagem, adquiram bastante conhecimento sociocultural para vocês terem repertório na hora para falar. Combinado? Espero ter ajudado, a gente volta em outros vídeos falando mais detalhado de cada parte. E bons estudos! De vocês no próximo vídeo. Tchau!